Secretária, tá te procurando por aí. Meus queridos, nós estamos num momento tão especial. A igreja tem tido ministrações muito eficazes. Nossos pastores, pastoras têm ministrado aqui aos domingos uma palavra muito direta do céu. A partir da virada do ano, quando nós tivemos a oportunidade de trazer o tema para o ano, edificando em amor. E a gente precisa ser realmente alguém que faça isso continuamente. E na série em que nós estamos ministrando, é uma vida abençoada para abençoar. Nós não podemos negligenciar que nós somos abençoados para abençoar. E a verdade é que esses assuntos que têm sido abordados têm falado muito profundamente ao nosso coração. Quando Deus disse para Abraão de uma promessa, essa promessa ela não é limitada, é uma promessa duradoura, é uma promessa permanente, que nós recebemos também a palavra dita a Abraão: eu o abençoarei. Gênesis 12:2. Deus falando para Abraão: eu o abençoarei. Mas algo foi dado como responsabilidade para Abraão. Se a bênção de Abraão é para nós, as responsabilidades de cuidar de Abraão também é para nós. Assim o texto diz: e você será uma bênção para os outros. Nós queremos a bênção de Deus declarada para Abraão, mas as responsabilidades recaem sobre nós de igual modo. E as séries que nós estamos aqui estudando dá a nós a afirmação, o entender de forma clara que precisamos reverenciar o arquiteto, Deus, Criador dos céus e da terra, porque o salmista, no Salmo de número 24, versículo 1, diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Não há nada que não esteja sob o controle de Deus. Até o tiro lá do Trump. Uma folha que cai da árvore, uma gota que cai sobre nós, tudo está sob o controle de Deus. Toda a glória, toda a honra pertence a Deus. Por essa razão sempre estamos trazendo a Bíblia para o centro das nossas atenções, para que o homem possa reconhecer, nós reconhecemos a soberania de Deus sobre nós. E hoje, de forma breve, nós queremos afirmar que nós vamos prosperar para abençoar, isto é, prosperando para abençoar. E não pense que é apenas em bens, em possuir, em ter ou dominar. Nós precisamos estar prósperos para abençoar. A primeira dádiva de Deus para nós é a salvação. Somos salvos, somos filhos de Deus, temos convicção de que nesta vida nós temos a proteção de Deus e na vida futura a garantia da vida eterna. Mas eu preciso transbordar com a minha prosperidade espiritual, um abraço afável, um aperto de mão, um sorriso, um tempo para ouvir, uma palavra de orientação. Isto é abençoar com a prosperidade que nós temos. A igreja, ela foi plantada para ser luz, para ser sal na terra. A Bíblia fala disto. Mas por muito tempo a igreja foi ignorada. Mas ainda temos pessoas que ignoram a igreja? Tem. Mas não tira o poder de Deus, a autoridade de Deus, o governo de Deus, em momento algum. Mas o interessante é que eu e você precisamos entender que nós
estamos prosperando cada dia para ser bênção pessoal, bênção na família, bênção na igreja, bênção na sociedade, bênção no nosso bairro, bênção na nossa cidade, bênção no nosso estado e, por que não dizer, bênção na nossa nação. O homem está carente de Deus e nós temos a oportunidade de levar a prosperidade, que é a salvação. O homem pode andar por tantos caminhos, pode ir a tantos lugares, a ter tantas oportunidades, mas para encontrar Deus, ter paz no coração, somente através da pregação do Evangelho, que anuncia Jesus Cristo, salva, cura, liberta e dá certeza da vida eterna. A razão da igreja estar aqui presente é para isto. O salmista, no Salmo de número 63, versos 1 e 2, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, e a tua salvação entre todas as nações. O favor de Deus, nós precisamos de pedir a sua misericórdia, porque mérito o homem não tem. Nós precisamos do favor de Deus. Não é o diploma na parede, não é a casa que nós moramos, não é o carro que nós andamos, não é a posição que nós galgamos. Nós dependemos daquele que criou todas as coisas e tudo está sob o seu domínio. Você, meu irmão, minha irmã, meus irmãos aqui presentes, na totalidade, você precisa ser parecido com Deus. E para que nós sejamos parecidos com Deus, precisamos amar de tal forma que nós precisamos também de doar de nós, porque Deus doou primeiro, Deus entregou primeiro. E em João 3:16, 17, esta doação foi clara, porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Não adianta pegar caminhos outros, o caminho é Jesus. Deus deu Jesus para nos salvar, e por esta razão aqui afirmamos que para nós parecermos com Deus precisamos doar aquilo que a gente pode ajudar outras pessoas. O favor de Deus, através de uma assistência social, através de uma dedicação de jejum em favor de uma causa, através da nossa cesta básica, através de um tempo de jejum, de um tempo de oração, mas de um tempo também de contribuição. Este também é a nossa obrigação. E a palavra de Deus que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 4, verso 2, o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. O mundo está atrás de pessoas íntegras no dia a dia nosso. Imagina para com Deus a integridade que precisa. As decepções por pessoas que ocupam espaço e que não são íntegros, não são verdadeiros, não são equilibrados, tem trazido decepção em demasia no seio da igreja, na sociedade como um todo. Mas Deus está à procura de pessoas fiéis. Não tem a ver nada com quantidade, mas tem a ver com fé. É fé. Qualquer outra situação é banal. A gente precisa ter fé, firme fé em Deus, para que nós possamos amar como Ele nos amou primeiro. A Bíblia Sagrada também em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. A gente precisa enquadrar aqui, e não no segundo texto. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Como igreja, como sal da terra,
precisamos de estar na primeira parte deste versículo. Fiel no pouco, para que o muito seja entregue na nossa mão, seja dado a nós como recompensa em todos os aspectos da nossa vida. Deus está à procura de quem quer fazer algo para prosperar alguém. Então, Deus quer te fazer próspero para abençoar. Através da sua vida como mordomo fiel, você precisa ser agradecido. A sua vida de gratidão. Paulo escrevendo também a segunda carta a Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Há sempre, da minha parte, da sua parte, nós sermos agradecidos. Somos, às vezes, como que alguém ignorante. A gente não paga aluguel para um espaço para a gente viver. A gente não paga aluguel para as vias, as nossas veias, o nosso sangue estar correndo. A gente não paga aluguel disso. A gente não paga aluguel para o coração funcionar e impulsionar. A gente não paga aluguel para os olhos abrir e fechar. Mas a gente precisa ser grato pela vida, precisamos ser grato pela família, precisamos ser grato pela saúde. Pastor, mas eu tenho dificuldade de saúde. Mas você está vivo, então você dá graças a Deus. Alguém talvez queria estar aqui para agradecer a Deus, mas já foi, já está do outro lado. Mas você está aqui ou está me acompanhando através da transmissão. Então seja grato pela vida, seja grato pela família, seja grato pelos filhos, seja grato pelos netos, seja grato por essa pessoa especial que Deus colocou ao seu lado, seja grato pela igreja que você faz parte. Afinal, sejamos gratos por morar em Aparecida, viver em Aparecida e ter a nossa igreja em Aparecida. Por que não? Pastor, eu tenho minha empresa lá em Hidrolândia, lá em Senador Canedo, Goiânia e tal. Seja grato. Seja grato por fazer parte da família Esperança. Seja grato por ser um obreiro. Seja grato por ser um líder. Seja grato por ser um agraciado, está na faculdade. Seja grato para você que já concluiu o seu curso. Seja grato para você que está preparando para um vestibular. Seja grato antecipado para que você alcance bom êxito aonde você quer. Queridos, nós precisamos ser gratos. Mas Deus quer te fazer próspero para abençoar, porque a vida do mordomo fiel é alegre. Esse ponto aqui para mim ele é fundamental. Tem muita gente que tem tudo o que quer, mas não tem alegria de usufruir. Tem uma família, mas não sabe viver a felicidade da família. Tem uma casa, mas não sabe viver a felicidade de ter uma casa. Tem dinheiro para fazer viagem, seja pelo ar, pelo mar, do jeito que quer, mas não tem felicidade, não tem alegria. Mas quem é fiel a Deus sabe viver uma vida digna e que tem condição de celebrar, de glorificar. Tem brilho nos olhos, tem sorriso nos seus lábios, tem palavras amáveis, tem palavras de bênção. E esse tempo de ter igreja, nós estamos falando seriamente com a igreja, com a família da fé. Esse tempo de pessoas amarguradas, a gente não pode compartilhar todas as celebrações, pessoas, microfone, porque ele é amargurado, e chega aqui, ele entristece os outros. Mas ao subir aqui, a gente tem que estar vivendo o céu na terra. Eu sou feliz porque o céu se manifesta na igreja através de mim, através do louvor, através da organização da igreja. Então eu sou alegre pela vida que Deus me deu. Sou alegre porque 17 anos atrás eu fui acometido de uma situação terrível de enfermidade, mas Deus entrou comigo na UTI, no centro cirúrgico, e aqui eu estou de pé. Então por que não glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus? Os diagnósticos são os piores, mas Deus intervém e traz solução, e a alegria é transbordante.
Tem situações outras? Temos, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Mordomo fiel tem alegria de fazer as coisas certas. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo, na sua segunda carta, capítulo 9, versículo de número 7, até na nossa contribuição, Paulo recomendou: pois Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Deus recebe a celebração de quem está alegre. Deixou um problema lá na sua casa? Esteja alegre, você vai levar a bênção lá do problema que ficou na sua casa. Tem uma dificuldade para amanhã, segunda-feira? Fique tranquilo, o meu Redentor vive. O grande homem Jó falou numa crise tremenda, como que se fosse uma palavra bem usada por aí, que ela não é boa de se dizer, mas na sua maior desgraça, ele disse: o meu Redentor vive e por fim se levantará. Tem alguma dificuldade? Deus vai levantar em seu favor. Tem alegria de adorar e exaltar o nome do Senhor. Um terceiro ponto: Deus quer te fazer próspero para abençoar, porque a vida do mordomo fiel, ela é generosa. Você já teve que repartir o pão com alguém? Você já pôde compartilhar uma vestimenta com alguém? Você já pôde contribuir com alguém que precisava de uma cirurgia de urgência e através dos órgãos não foi possível? Você já foi generoso quando dá a oportunidade de ajudar as famílias que não têm o pão na mesa? Você é generoso quando alguém quer falar com você, tem uma situação, um drama, uma crise, uma frustração e precisa compartilhar com alguém? Você já foi generoso em parar para ouvir essa pessoa? Talvez você corre demais, e o bom que você tem para ofertar para alguém, você não tem tempo para ofertar, que é o seu ouvido para ouvir. E ao final de você ouvir, você tem uma palavra para que essa pessoa possa entender que você foi generoso, paciente, desejou ouvir para ajudar. A igreja está plantada para essa realização. Paulo escrevendo ainda na segunda carta a Coríntios 8, verso 1 e 2. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas na Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. A Bíblia registra que uma igreja na Macedônia estava vivendo um tempo difícil. Não só a igreja, mas a região estava vivendo um tempo de crise. Mas eles não cruzaram os braços. Eles não fugiram da responsabilidade. Insistiu com o seu pastor Paulo, o apóstolo, que eles não queriam ficar fora do seu dever de ser generoso para suprir as despesas de viagem, a hospedagem, a alimentação, a manutenção da igreja. E eles tiveram a felicidade, e até hoje nós falamos a respeito dos seus feitos. Nós também precisamos, se em algum momento tivermos dificuldade, isso não travar, isso não barrar, isso não te parar, mas que você possa, mesmo na sua dificuldade, caminhar em direção a ser generoso. Talvez a gente precisa de colocar 3 atitudes nossas: uma pessoa grata, uma família grata, uma igreja grata. Eu preciso ser grato, e como eu tenho pedido a Deus para que me dê mais largueza no coração, para mim ser grato ao meu irmão, à minha irmã, que faz parte comigo.
Não é porque o pastor é o homem popstar, não. É a generosidade de vocês que faz vocês estarem comigo. Então eu preciso ser grato a Deus pela vida de vocês, mas também preciso ser grato diretamente a você, como humano que é, como eu. Mas por outro lado, nada de tristeza, nada de amargura, nada de baixo astral, como alguém diz por aí. Em Deus todas as coisas são possíveis. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor faz transbordar, mesmo quando temos lágrimas rolando no nosso rosto. Mas a alegria de saber que Deus está conosco, ela precisa estar sendo manifesta. Nada de semblante mal-humorado. Tenho dito, tem umas pessoas que, se você for dar ouvido a ele nas redes sociais, está pior do que o descrente, está pior do que a pessoa que nunca viu Deus, é rancoroso, só arruma mensagem pesada, expressão pesada. Mas Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Deus quer trazer leveza para nós. A salvação é um prêmio, e a gente precisa estar alegre pelo prêmio da salvação. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Por que ficar vivendo as coisas velhas? E questiono. Alguém disse outro dia que tem saudade quando a igreja Monte Serra era Assembleia de Deus. Ele está desviado, porque nós nunca deixamos de ser Assembleia de Deus, só largamos de alguma bobagem. Estamos andando em direção a Jesus. Quem perdoa o pecado é Jesus. E o céu está logo ali. O céu se manifesta entre nós. Palavras são dirigidas aqui que edificam, que consola. Não é o eu, mas é o Todo-Poderoso Deus que estabelece o governo da igreja. Então a gente precisa ser alegre, ser generoso, preparar o tapete para alguém, servir o prato para alguém. Até a nossa cultura, às vezes somos afoitos na hora da mesa. Eu sei disso, que às vezes eu sou afoito. Até nisso a gente precisa ser o outro primeiro, ser generoso. Fazer para o outro primeiro. Sempre por ocasião de festa. Hoje a gente não faz mais festa de comida, né? Mas os antigos sabem disso, como é que era. Era aquelas filas. Acho que o pessoal do INSS aprendeu com a igreja. Fazer fila para comida, fez fila lá para tratamento. Aí alguém: pastor, você não vai comer? Não, todos podem comer, porque se faltar, falta para mim, não falta para alguém. É teoria minha. É questão de educação, prazer de ser generoso, que outro possa, quantas vezes ir para a fila, entregar o prato para as pessoas, generoso com a contribuição. Passando um dia aqui perto do Buriti Shopping, passei e vi uma mulher com os meninos pedindo dinheiro, e o sinal abriu, não tinha como eu ficar parado. Eu dei a volta e parei no estacionamento. Onde a senhora mora? Morando no Buriti Sereno. Como é que é a sua situação? Ela contou. Então Deus me inquietou para ser um homem generoso, não um pastor generoso, não um homem generoso. Dei uma ajuda para ela. Não salvei a situação dela para toda a vida, mas pelo menos no momento. A palavra de Deus diz: estive preso, foste me visitar. Eu estava com fome, me deste de comer. Estava nu, você me vestiu. Generosidade. Você faz isso para o próximo, você está fazendo para Deus. E nós precisamos cuidar disto. Por essa razão, sejamos gratos, sejamos alegres, sejamos generosos. Jesus deu tudo o que tinha. O favor dele para conosco, para mim e para você.
é algo que precisamos realmente colocar em evidência. Coloque Deus primeiro. Primeiro lá no seu escritório, primeiro lá na sua empresa, primeiro lá na sua faculdade, primeiro lá no seu gabinete, primeiro nos seus projetos. Coloque Deus primeiro. Sabe o que está escrito em Mateus 6:33 e ainda o 34? Foi palavra de Jesus. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã. Não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Se fosse assim, os pássaros teriam que ter uma despensa para guardar comida. Deus cuida deles no dia a dia. Você não é melhor que os pássaros? Você que é a imagem e semelhança de Deus? Sim, Ele cuida de todos nós. E a palavra é: sejamos fiéis. Fiéis em tudo. Fiéis, generosos com as nossas ofertas. Fiéis, generosos com os nossos dízimos, devolvendo Ele, ajudando na assistência social, colaborando, construindo o nosso novo prédio. A gente não deixa de falar, porque é o sonho que está se tornando realidade. Como isso mexe comigo, e não tem como dimensionar em 1 ano e 11 meses. Hoje é 14, 14, né? 1 ano e 11 meses e 1 dia. É o que nós estamos vendo a nossa construção. Quem faz isso é Deus, que te dá a vida, que te sustenta, é que está fazendo também com que a construção esteja aonde ela está. Sejamos generosos, sejamos praticantes, oremos pelos que já ofertaram, oramos pelos patrocinadores, pelos trabalhadores, pelas famílias que têm esforçado. Então a minha oração de gratidão, a minha alegria de ter vocês ao meu lado e a minha generosidade, o que eu posso dar? Um tempo de jejum, um tempo de oração, como convidei vocês para nós jejuarmos quarta-feira última, como eu convidei vocês para a gente orar sexta-feira, após o café de recepção dos nossos novos irmãos, no período da noite. A minha generosidade é dobrar os meus joelhos, me curvar diante do Senhor e ser grato. É uma forma de eu ser generoso com vocês também, e de eu ser fiel, representante de vocês. Isto é interessante. É bom que se diga que a gente geme diante de Deus, fala com Deus por vocês, pelo bem-estar. Outro dia nós falamos aqui sobre alcançar bom êxito. Agora, final da nossa segunda celebração, um testemunho de um dos nossos jovens, não vou falar qual é, que está por aí. Já teve o privilégio de ser alguém que concluiu o curso de Direito, mas o sonho dele é ser médico. Fez o vestibular e passou. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Por que não sermos generosos uns com os outros? Que a paz, que a alegria, que o transbordar de Deus repouse sobre você, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, em um nome poderoso de Jesus. Amém? Fiquemos em pé.